A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Há uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos jovens, onde nós vamos estudar um tema muito importante. Vamos estudar ao que Pedro trabalhou na igreja primitiva. Ele trabalhou contra os falsos mestres e as suas heresias. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa o likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a compartilhar a palavra de Deus. Deixa aí também o seu comentário, eu fico muito feliz ao ler o seu comentário. Lembrando também que a gente está deixando disponível no link na descrição material para você utilizar em sala de aula se você desejar. Então vamos que vamos? Vamos juntos estudar a palavra de Deus. E já lembrando você que já tem material pronto do quarto trimestre disponível no canal. É só você procurar e vai encontrar em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos jovens. E o tema da lição de hoje é um alerta contra os falsos mestres e as suas heresias. Estamos finalizando aí, mais uma vez, uma epístola agora do apóstolo Pedro, a segunda carta. E estamos baseando esse texto em um dos seus capítulos. É muito importante você ficar atento ao texto bíblico da lição. Você é servo da palavra. Apresente o texto bíblico para os seus alunos. Observe bem que a sua lição hoje tem 3 objetivos para você não fugir do assunto. E observa também que a sua lição tem 3 pontos. E a gente vai desenvolver isso no decorrer da nossa ministração. O primeiro ponto da nossa lição de hoje vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: os falsos mestres e as suas heresias. Esse é o primeiro ponto da nossa lição aqui da classe dos jovens, lição de número 11. Lembrando também que esse ponto aí hoje possui 4 subtópicos. Algo interessante para você entender o contexto da lição: quando Pedro escreve essa segunda carta, ele agora está consolando os irmãos que estão passando por uma grande tribulação. A tribulação aqui, ela está envolvida por perseguição religiosa, por perseguição também da doutrina, pelo fato dos cristãos acreditarem que Jesus retornaria, essa crença que nós defendemos, que nós pregamos. Então, a partir de agora, Pedro então começa a trazer um aconselhamento, uma palavra de firmeza para aqueles irmãos. E a gente vai observar isso à luz da palavra de Deus. O primeiro subtópico desse primeiro ponto vai tratar algo específico a partir desse argumento, dessa luta contra essas heresias que estão se levantando. A falsidade religiosa. Esse é o nosso primeiro subtópico. Para entender esse subtópico, a gente também precisa compreender algo que aconteceu com o próprio apóstolo Paulo. Paulo, quando ele se converte, na realidade ele era Saulo, ele passa a ser Paulo, utiliza esse nome que significa pequeno, até mesmo por causa de alguns aspectos históricos do seu passado. Ele toma esse nome agora de um nome cristão para ele utilizar até mesmo para sua conduta. Ele passa a ser perseguido. Nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que Paulo ele é um grande estrategista missionário no Novo Testamento. É um dos que mais abriram igrejas naquela época. Mas se levantaram contra eles alguns perseguidores da sua fé. Se levantaram contra eles alguns judaizantes que saíram de Jerusalém e visitavam cidades em cidades onde Paulo tinha estabelecido igreja, para poder dizer que Paulo não era cristão, para poder combater os ensinamentos de Paulo. A mesma coisa, o mesmo aspecto agora passa a acontecer nos dias do apóstolo Pedro. Lembrando que Pedro ele se tornou pastor na igreja de Éfeso, foi pastor também em Roma, e agora ele está enfrentando essas questões que aqueles irmãos estão até mesmo perseguindo o conceito da igreja de Deus. A Bíblia chama eles de falsos doutores, falsos mestres, pessoas que negam a fé em Jesus. O que está acontecendo? Eles ensinavam literalmente que o cristão, para ser salvo, deveria seguir os costumes judaicos. Só que a igreja que tanto Paulo como Pedro estão pastoreando agora
são igrejas que são formadas não por judeus, mas são igrejas que são formadas por gentios. Então não há necessidade dos gentios seguirem os ritos judaicos. E a ideia que se dá é que esses falsos doutores começam a impor a cultura judaica acima da fé, acima da salvação. E daí nós entendemos essa questão de falsidade religiosa, porque na realidade eles queriam impregnar o cristianismo com o judaísmo e com as crenças judaicas daquele período. E você percebe todos os apóstolos, tanto Paulo, Pedro, João, o próprio Tiago, Judas também, combate esse tipo de ensino que distorce a fé, que distorce os ensinamentos de Jesus. E aqui nós precisamos entender, até mesmo para contextualizar. Tem muita gente que entra na igreja, entra no contexto religioso para poder apresentar os seus próprios pensamentos, os seus próprios desejos em benefício pessoal. Isso aí não é evangelho, distorcem a palavra de Deus. Paulo até disse em Gálatas, na sua carta, capítulo 1, versículo 6, onde as pessoas estão pregando, na realidade, outro evangelho, um evangelho que está abraçando, por exemplo, a teologia da prosperidade, o evangelho que está abraçando aí distorcidamente uma ideia de confissão positiva, que quer dizer que o cristão não pode ficar doente, que o cristão não fica desempregado, que o cristão não bate carro. O que é isso? O cristão aqui pela terra, pela luz da palavra de Deus, pelo evangelho, os ensinamentos de Jesus, também tem problemas, também passa pelo sofrimento. O sofrimento é uma estratégia para o amadurecimento da fé do cristão. E a gente precisa entender isso para passar para os nossos alunos. Vamos avançar? O segundo subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical, no ponto número 1 da nossa lição. Os falsos mestres. Esse é o nosso segundo subtópico. Essa ideia de falsos mestres, falsos doutores, falsos ensinadores, a própria palavra de Deus combate esse tipo de prática. São pessoas que se levantam para distorcer o evangelho, são pessoas que se levantam para distorcer a mensagem. O Antigo Testamento chama esse tipo de aspecto, esse tipo de tentação, na realidade, esse tipo de atitude dessas pessoas de falsos profetas. Pessoas que seguem os seus próprios princípios e não a voz de Deus, a vontade do Senhor. Aquele que é verdadeiro profeta, ele obedece à lei, obedece à palavra, obedece os costumes, obedece também à sua liderança espiritual. Dentro do Novo Testamento, nós entendemos à luz da palavra de Deus que esses falsos profetas entram na igreja para distorcer o evangelho. O próprio apóstolo Paulo combate esse tipo de ensinamento, orientando Timóteo, olha, cuidado, se o camarada for avarento, não serve para poder cuidar do rebanho. Se ele tiver mais de uma esposa, também não serve para cuidar do rebanho. Se ele for dado ao vinho, também não serve para cuidar do rebanho. São falsos profetas, falsos ensinadores, falsos mestres. E é interessante que hoje em dia, em nossas igrejas, nós encontramos muitas pessoas que estão entrando por esse caminho. E qual é o nosso papel como professor da Escola Bíblica Dominical? Apresentar o cuidado. Pedro, então, está escrevendo nessa segunda carta, capítulo 2, demonstrando para os irmãos esse aspecto. Olha, cuidado, meus irmãos. Fiquem alertas, fiquem atentos. Tem muita gente que vem parecido como ovelhas, mas na realidade são lobos devoradores. Está aqui um cuidado de um pastor para com os seus irmãos, para com as suas ovelhas. Finalizando o subtópico de número 2, vamos então para o terceiro subtópico aqui do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte argumento nesse aspecto que estamos trabalhando. As heresias. Esse é o nosso terceiro subtópico aqui do ponto número 1. Quando você observa esse trabalhar dos falsos mestres, você também percebe que ele também tem frutos malignos. E o fruto dos falsos mestres são as heresias. A heresia, na realidade, é a distorção da palavra verdadeira ou do evangelho.
A heresia, na realidade, é outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que foi ensinado verdadeiramente. Segue outro pensamento, outro contexto, outra situação que não vai se encaixar literalmente com as Escrituras. Paulo, escrevendo na primeira carta de Corinto, capítulo 11, versículo 9, ele alerta os irmãos a respeito disso, desse aspecto. Esse texto vale até a pena você ler em sala de aula com os seus alunos. E quantas heresias foram surgindo no contexto da história da igreja? Quando você estuda a história da igreja, você percebe que no contexto histórico, várias heresias foram surgindo. Uma das primeiras foi a heresia de Ário, que dizia que Cristo, na realidade, não era o Criador, Deus, mas sim uma criatura que possuía alguns aspectos divinos e não deveria ser considerado como Deus vivo. Ário foi combatido, sua heresia foi combatida pelo primeiro concílio em Nicéia, em 325 na nossa história cristã. Outra situação que acontece também é outra heresia que surge no decorrer da história, anos mais tarde, contra a pessoa do Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo não é Deus, mas uma força de Deus, um aspecto divino, um trabalhar divino. Então surge aí o concílio de Constantinopla. Deus levanta seus servos, os pais capadócios e também Atanásio, para poder defender a doutrina da Trindade, dizendo que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Quando você olha para a história da igreja primitiva também, você percebe que os próprios apóstolos, eles enfrentaram esse tipo de situação. No período de João e aqui em Pedro, você já percebe também que nessa época, nesse contexto, começa a surgir algumas heresias como o gnosticismo, uma filosofia que ensinava que a salvação deveria ser garantida por meio do conhecimento, por meio da iluminação, por meio da sabedoria, algo humano. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que a salvação vem pela fé, é obra de Deus, é graça, é Deus que nos dá. E para você obter essa salvação, só basta apenas você entregar a sua vida mediante a fé em Jesus. Paulo ensina isso. Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele trabalha que o evangelho é poder de Deus para a salvação. E isso é muito forte. Então, quando você percebe essas questões, esses aspectos heréticos, você percebe que na história da igreja já existia. E quando analisamos os dias de hoje, nós também percebemos que muitas pessoas estão entrando por esse caminho. Igrejas que começam a inventar doutrinas baseadas no conhecimento de homens. Igrejas que começam a inventar certos tipos de campanhas para poder obter a salvação ou obter algo material ou uma bênção a partir de elos de campanhas que você não vê base nas Escrituras. Há igrejas que fazem campanhas, por exemplo, com materiais e trabalham essa questão, materiais como assim? Como vassoura ungida, como, por exemplo, lenço ungido, descrevendo que ali está depositada a fé. Não é aqui que as Escrituras nos... Não é assim que as Escrituras nos ensinam. As Escrituras nos ensinam que a nossa fé deve ser baseada em Jesus. E é Jesus que nos garante a nossa fé. Se a porta se abrir, glória a Deus. Mas se ela não se abrir também, glória a Deus. Se a bênção chegar, glória a Deus. E se a bênção não chegar também, glória a Deus. Se for do Senhor, a vontade dele, o seu querer curar alguém, glória a Deus. E se ele não desejar curar alguém, é a vontade dele que prevalece. O Senhor é o nosso pastor. E quando paramos para pensar em heresias, precisamos ter a nossa ferramenta, a palavra de Deus, as Escrituras. Uma doutrina que vai trabalhar muito o combate das heresias chama-se apologética. Se algum dia você desejar se aprofundar nesse contexto, vai te ajudar muito e, claro, vai aprofundar o seu conhecimento cristão e aumentar a sua fé. Vamos avançar então para o nosso quarto subtópico aqui do ponto de número 1, que vai tratar sobre o seguinte argumento: negam que o Senhor os resgatou.
Uma das principais maneiras para você identificar um falso profeta, um falso mestre, um falso doutor e uma heresia é quando esse falso mestre, esse falso profeta, esse falso doutor e essa heresia negam a salvação em Jesus, ou negam que Cristo é a principal fonte de salvação, Ele é o nosso Salvador. Essa heresia, na realidade, ela passa a ser baseada no contexto humano. E a salvação também ela é baseada naquilo que o homem pode oferecer. A salvação é baseada em Jesus, de acordo com as Escrituras. E é Cristo o caminho que nos liberta e nos leva para Deus. João capítulo 10, versículo 30, o próprio Jesus disse que Ele é o caminho, Ele e o Pai são um. Isso aqui a gente precisa entender. Quando essa heresia surge ou quando o falso ensinamento chega na tua porta, assim como chegou na igreja primitiva, você precisa identificar. Peraí, essa palavra que está chegando para mim, ela confirma que Jesus é Salvador? Ela confirma que as Escrituras são a palavra de Deus? Elas confirmam que Deus é Deus, que o Espírito Santo também é Deus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uns? Aqui a gente precisa entender essas questões porque hoje existem várias religiões que acabam ensinando vários tipos de ensinamento. Há uma doutrina que nós estudamos em nossos cursos de teologia que trabalha o seguinte assunto: religiões comparadas. São religiões que buscam acesso ao Criador. Porém, de acordo com a palavra de Deus, só existe um caminho, Jesus Cristo. Aquele que nos guia, aquele que nos leva para Deus. Então você percebe que Pedro aqui está alertando os irmãos nessa carta, está orientando a igreja de Deus que o caminho é Jesus, que a palavra de Deus é a bússola. E a gente precisa entender isso aqui. Finalizando o ponto número 1, vamos então para o ponto número 2 da nossa lição aqui da classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte argumento na escola bíblica dominical. As características dos falsos mestres. Esse é o nosso segundo ponto. Esse segundo ponto vai trabalhar alguns subtópicos com a gente, tá bom? O primeiro subtópico vai dizer que uma das características dos falsos mestres é aquela que descreve algo sobre o seu perfil. O primeiro subtópico trabalha sobre o seguinte assunto. Ele descreve para a gente que os falsos mestres fazem seguidores. Aqueles que seguem por um caminho errado procuram sempre arrastar multidões, seguidores. O próprio Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo 14, orienta a igreja para tomar cuidado com qualquer tipo de vento de doutrina. Uma das características dos falsos mestres é arrastar consigo seguidores, pessoas que passam a seguir o seu caminho, sua linha de pensamento, suas descrições a respeito daquilo que ele crê. Jeremias 5,31. Uma das táticas dos falsos profetas ou dos falsos mestres é utilizar falsos profetas para falar aquilo que o povo quer ouvir. Gente, isso aqui é totalmente diferente do que a palavra de Deus nos ensina. O profeta tem que ter compromisso com Deus. Ele não deve falar aquilo que o povo quer ouvir, mas aquilo que Deus quer falar. E aquilo que o povo precisa, na realidade, ouvir. Assim segue também na mesma linha de pensamento para os ensinadores. O nosso papel é ensinar aquilo que Deus quer transmitir à igreja, quer ensinar ao seu povo, quer falar aos seus servos. Capítulo 2 da segunda carta de Pedro, versículo 2, Pedrão, gente boa, pastor da igreja, diz que aqueles falsos mestres seguem práticas libertinas, práticas liberais, pensamentos que descrevem a distorção do evangelho. Na história da igreja, nós encontramos certos tipos de pessoas que ensinam uma teologia liberal, que acaba dizendo e ensinando que Jesus, na realidade, ele foi um ícone na história. Não negam a existência de Jesus, mas acabam negando, por exemplo, os milagres. Dizem que isso aí foi atrelado à Escritura. Dizem que os milagres são mitos históricos que se impregnaram nas Escrituras, sendo apresentada pelos seus autores. Cuidado, isso é teologia liberal. A palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é única, a palavra de Deus nos ensina que Cristo é o nosso Senhor.
E essas falsas doutrinas, ou esses falsos ensinamentos, distorcem a nossa crença em Jesus. A verdadeira te traz para perto de Jesus, te aproxima de Deus. Lembra disso. Vamos avançar para o segundo subtópico aqui do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Defendem o antinomismo. Esse é o nosso segundo subtópico. O que é isso? É aquela ideia, aquele conceito filosófico que trabalha dois argumentos. Ou seja, eles pegam os argumentos da palavra e distorcem, e agora trabalham outro tipo de argumento. Isso aqui a gente precisa entender, porque nesse contexto bíblico isso estava acontecendo na Igreja de Deus. Quando Pedro escreve essa palavra, essa carta para a igreja, algo estava acontecendo. Além da heresia do gnosticismo, que dizia que a salvação só era realizada por meio do conhecimento, por meio da sabedoria, por meio da iluminação e não por causa da fé, aqui está acontecendo algo que é terrível, que é banal no contexto da Igreja de Deus. Esses falsos mestres estão ensinando argumentos liberais. O povo está entrando por uma imoralidade. Não há mais uma busca para a santificação. É por isso que você vê Pedro nessas cartas chamando o povo para a santificação, chamando o povo para buscar a Deus, chamando o povo para estar perto de Jesus. Aqui não, é tudo permitido, liberal, você faz o que você quiser, o seu corpo é seu e você não perde a sua salvação. Então Pedro agora ele está dizendo, peraí, isso está errado. Esse tipo de contexto, esse tipo de explicação, ele não é da vontade de Deus. É aquela ideia de que Deus só quer somente o seu coração. O seu corpo é seu, você faz o que você quiser. Aqui nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que esse tipo de conceito, esse tipo de ensinamento é herético. E é engraçado que isso acontece hoje também. Tem muita gente que ensina esse tipo de coisa para as pessoas na nossa atualidade. E a gente precisa entender que Deus quer o seu corpo, quer a sua mente, quer a sua alma, quer o seu espírito, quer você de forma integral, de forma completa. Ele deseja habitar na sua vida, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade. E aqui Pedro está trabalhando isso com aquela igreja. O próprio Paulo, escrevendo à igreja de Roma, capítulo 6, versículo 1 ao 4, ele chama a atenção dos irmãos que estavam tendo comportamentos meio esquisitos. Irmãos que passaram, por exemplo, pela salvação em Jesus, se batizaram. Ele diz, espera aí, não adianta só você descer as águas, mas você também precisa ter vida de santificação com Deus. Você precisa demonstrar que você está mudado, você é diferente, o comportamento agora é diferente. Os falsos profetas diziam que não tinha nada a ver. Pedro pega, chama atenção. Paulo também faz a mesma coisa. Aceitou Jesus, se entregou para Deus, é vida diferente. Nova vida em Cristo. Vamos avançar então para o terceiro subtópico aqui do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Buscam lucro e proveito próprio. Esse é o nosso terceiro subtópico. Qual é um dos aspectos dos falsos profetas? Essa busca pelo ganho, visam mais o dinheiro, visam mais o benefício próprio, não o reino, mas agradar a si mesmo, puxar as pessoas para si. Paulo combate isso, os apóstolos chamam a atenção disso, o próprio Jesus falou que esse não é o caminho. E a ideia desses falsos profetas é explorar o ganho pessoal a partir da fé daqueles que estão servindo a Deus. São pessoas que entram pelo caminho da avareza. Pedro, na segunda carta, capítulo 2, versículo 12, eles falam a respeito disso. É um versículo que vale a pena você ler em sala de aula. Paulo combate isso, João combate isso, os apóstolos de Cristo demonstram que esse não é o caminho. E hoje em dia você percebe pessoas com interesse de entrar na fé, com interesse ministerial, mas com interesse pessoal, lucro financeiro. E esse não é o caminho de um verdadeiro profeta, não é o caminho de um verdadeiro mestre. O caminho de um verdadeiro mestre, de um verdadeiro servo de Deus, é o caminho da palavra de Deus. É amar as pessoas, é honrar o ministério, é honrar a Cristo, é estar próximo do rebanho. Tem muita gente que se veste como pastor, fala como pastor, tem comportamento de pastor, mas o coração não é pastoral.
Nós precisamos amar as pessoas. Amar as pessoas é a causa de Cristo. E naquela época, já nos dias de Pedro, os falsos mestres cobravam as pessoas para realizar práticas religiosas, como orações, ministrações da palavra. Engraçado isso, né? Acontece hoje em dia também. Então, pare e pense. Quando a pessoa passa a estabelecer valores como um ganho pessoal, alguma coisa está errada aí. Vamos avançar para o terceiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento, e a gente já está finalizando a ministração de hoje. O julgamento dos impostores da fé. Aqueles que entram por esse caminho vão ser julgados pelo Senhor. Vamos analisar isso em alguns subtópicos aqui para a gente explicar para os nossos alunos em sala de aula. Uma sentença decretada. Esse é o nosso primeiro subtópico do ponto número 3. Pedrão, no capítulo 2 da segunda carta, versículo 3, ele faz questão de dizer que a sentença de Deus foi decretada para aqueles que entram por esse caminho, pelo caminho da avareza, pelo caminho que não agrada a Deus. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, há uma mensagem para aqueles que entram por esse tipo de prática. Rapaz, a mensagem é dura, é forte, e eu não gostaria de entrar por esse caminho. Você também não deve entrar por esse caminho. A palavra de Deus diz que aqueles que entram por essas práticas serão julgados. Mateus capítulo 7, versículo 23, o próprio Senhor Jesus não conhece aqueles que entram por essas práticas em nome da fé, utilizam a religião por ganho pessoal. Então o julgamento já foi decretado. A sentença é verdadeira. Vamos avançar para o segundo subtópico aqui do ponto número 3 da nossa classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte argumento. O Deus de justiça. Esse é o nosso segundo subtópico do ponto número 3. Os apóstolos trabalhavam o conceito da justiça de Deus baseado nas Escrituras. Eles sabiam como Deus agiu com Sodoma e Gomorra, como Deus agiu no próprio dilúvio, como Deus age em prol dos seus servos. O julgamento de Deus é verdadeiro e os apóstolos conheciam muito bem com base nas Escrituras. A própria palavra de Deus diz que Jesus nos alerta a isso. Deus, ele fala a respeito do julgamento dos próprios anjos que foram expulsos do céu. Então a gente precisa entender isso. Entender que o nosso Deus é Deus de justiça, não vai ficar nada impune diante dos seus olhos. Quem entra por esse caminho deve urgentemente se arrepender, pedir perdão e começar pelo caminho da fé, pelo caminho da palavra de Deus. Finalizando, vamos para o terceiro e último subtópico, que vai trabalhar o seguinte argumento. O livramento dos justos, esse é o terceiro subtópico da nossa lição, do ponto número 3. Estamos finalizando. Pedro agora começa a trabalhar que os justos, aqueles que são fiéis, serão livres. Aqueles que servem a Deus participarão do arrebatamento. Aqueles que servem a Deus creem que Deus é um Deus de justiça, que Deus é um Deus que guarda os seus servos, que guarda você. E o próprio perdão de Deus está disponível para aqueles que se arrependem. O próprio Deus, ele alertou Noé e ele libertou os seus filhos, guardando do dilúvio. E o próprio Deus guarda aqueles que são justos. Pedro então começa a trabalhar isso, ensinar para a igreja de Deus que o caminho é servir à vontade de Deus e à verdade. É por isso que a gente precisa valorizar a palavra de Deus, é por isso que a gente precisa valorizar as Escrituras. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você com essa videoaula. Já quero lembrar você que o quarto trimestre já está saindo quentinho do forno, é só você procurar aí no canal, tá bom? Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.